Geração Jornal, vamos informar. Boa noite. Benguela, criminalidade, operações em bairros periféricos resultam em novas detenções. Polícia reafirma compromisso com a tranquilidade dos cidadãos. Jovens e os tempos livres, falta de ocupação dá cada vez mais espaço a práticas menos abonatórias. O Hospital Central do Lubango, malária e AVC continuam em destaque entre os casos mais atendidos. Tomou posse a nova Ministra da Educação. O Presidente da República recomenda trabalho para a melhoria da qualidade do ensino e nível de inclusão escolar. Fora de portas, boicote petrolífero. Cuba sem combustível para aviões a partir desta segunda-feira, 9 de fevereiro. Estamos a informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Em Benguela, a Polícia Nacional está comprometida em garantir a tranquilidade dos cidadãos nos bairros periféricos. No município sede da província, no último fim de semana, foram realizadas ações que resultaram na detenção de 12 cidadãos acusados de envolvimento em várias práticas criminosas, entre as quais roubos em residências. Mais um grupo de cidadãos que tirava o sol nos diferentes bairros do município sede da província de Benguela foram apresentados nesta segunda-feira. Os mesmos dedicavam-se ao roubo no interior de residências. E fruto mesmo de várias denúncias dos nossos municípios, conseguimos deter 12 cidadãos que estão implicados nos crimes de roubo e furtos na via pública. Adiantar que a maioria dos mesmos dedicavam-se a roubo no interior de residência e foi graças à operação anterior, com algumas informações dos nossos municípios, conseguimos localizar os demais, isso na madrugada de domingo. Conseguimos também recuperar alguns pertences, alguns bens que foi furto de roubo no interior de residências com armas brancas, ou seja, faca e katana. De igual modo, conseguimos também deter alguns recitadores que estão constantemente a adquirir os bens de origens duvidosas. Na sequência, o comandante municipal da polícia em Benguela disse que a sua corporação continua em diligências para esclarecer um recente homicídio cuja vítima é um segurança de um armazém no bairro 11 de novembro. No espanto é que os demais segurança admiraram quando deram conta que faltava um dos segurança. E esse mesmo, de forma isolada, seguiu os presumíveis autores numa zona escura. O mesmo foi agredido e levou uma pancada no couro cabeludo que foi a óbito. Nesse momento estamos a continuar a trabalhar para poder esclarecer o sucedido. Outro crime com esclarecimento em falta tem a ver com o homicídio que envolve questões passionais, onde, devido à agressão física, um cidadão matou a sua esposa. Houve uma situação passional num casal no bairro 11 de novembro, em que o seu esposo espancou a esposa, a mesma foi também a óbito, não resistiu à agressão, foi encaminhada ao hospital e teve morte imediata. Tudo estamos a fazer, o mesmo continua sem fuga, mas já temos também algumas informações de alguns moradores ou vizinhos que adiantaram algum local que possivelmente o mesmo se encontra. Bem, temos aqui a adiantar que não iremos parar enquanto não esclarecemos os 2 casos que ocorreram na semana e possivelmente nos próximos dias, nas próximas horas, daremos aqui o pronunciamento público. Polícia Nacional em Benguela e a apresentação de cidadãos que se dedicavam a vários crimes com realce ao roubo no interior de residências. Aumentam de forma preocupante no país os crimes cibernéticos. Entre os ataques comuns destacam-se a burla informática e a fraude financeira. O assunto foi abordado nesta segunda-feira durante o encontro que debateu o crime facilitado por meios cibernéticos e os ciberataques em Angola, numa iniciativa do Serviço de Investigação Criminal com apoio do governo dos Estados Unidos da América.
O número de cybercrimes em Angola tem vindo a aumentar nos últimos tempos. Entre os crimes que mais preocupam os serviços de investigação criminal consta a burla informática e a fraude financeira. O porta-voz do SIC manifestou esta preocupação durante a abertura do workshop sobre a abordagem ao crime facilitado por meios cibernéticos e os ciberataques em Angola, a ser realizado de 9 a 13 deste mês. A questão da burla informática, a clonagem dos perfis das várias redes sociais. Temos aqui casos ligados a sequestro de contas do WhatsApp por via de uma ligação, por via de partilha de mensagens. São, na verdade, estes que mais ocorrem com frequência a nível de Angola. Há também uma preocupação a chamados ciberataques a infraestruturas financeiras. De acordo com a Interpol, de 2024, estima-se que o continente africano perdeu mais de 4 mil milhões de dólares por ano devido a atividades criminosas no ciberespaço. Durante os 5 dias, os participantes vão aprimorar o conhecimento sobre a recolha, preservação, análise e apresentação da prova digital, seguindo os pressupostos da investigação criminal e da instrução processual. Este workshop visa essencialmente capacitar os investigadores criminais e também magistrados do Ministério Público, aqui com a assessoria de especialistas da Polícia Judiciária Portuguesa em matéria de cibercrime. O que se pretende aqui é dotar os especialistas com melhores técnicas de abordagem ao cibercrime. Como sabe, há uma grande volatilidade da apreensão e da compreensão da prova digital. A atividade conta com especialistas da Polícia Judiciária Portuguesa e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, com vista a se partilhar experiências operacionais e promover o reforço da cooperação internacional no combate às ameaças cibernéticas e ao crime transnacional. Não só o conhecimento teórico, mas também o conhecimento prático de como se faz a recolha de prova digital, como se processa essa prova para posteriormente tirar ilações, fenómenos como a criptomoeda, a análise dos criptoativos. Portanto, são uma série de realidades que queremos trazer aqui ao vosso conhecimento. Os métodos usados pelos criminosos evoluem tão rapidamente como a tecnologia. Por conseguinte, é preciso reforçar as capacidades operacionais, alinhar-nos com padrões internacionais e promover práticas eficazes de investigação e cooperação interinstitucional. Desde 2019, o meu governo fornece financiamento aproximadamente $2 milhões para apoiar e fortalecer as ações de outros governos nesta luta partilhada. A presente formação enquadra-se na necessidade de acompanhar a transformação digital da sociedade, das empresas, dos negócios e das instituições públicas, bem como de mitigar os riscos associados ao uso indevido das tecnologias de informação e comunicação. Em Luanda é cada vez maior o número de jovens que não tiram o devido proveito dos tempos livres, alguns por falta de alternativas de ocupação e muitos outros por simples ignorância. A preocupação consiste no facto de o fenómeno dar espaço a práticas menos abonatórias e comprometedoras para o futuro de muitos desses jovens. Confira a reportagem a seguir, com Mandela Silva. A banalização dos tempos livres por parte da juventude angolana nos últimos tempos é visível no seio da maior parte deles, envolvendo-se, por exemplo, com muito uso do telemóvel, conversas em torno de mulheres e homens, sexo e outros assuntos não abonatórios, segundo a estudante universitária Paulina Gabriel. Na juventude de hoje em dia, muitos jovens têm se perdido. Os seus tempos livres têm sido sempre em bebidas, ir ao bar, shows, namorar e tudo mais. Essa é a nossa juventude dos tempos livres de hoje, são essas, porque tenho a experiência própria de algumas amizades minhas. Os tempos delas livres têm sempre sido isso, de falar de homem, de falar de namorado, de falar de sexo.
E é isso, mas eu não me permito ter esse tempo livre. Para Ana Matias, a juventude tem noção da valorização e aproveitamento dos tempos livres, mas não o praticam porque acham melhor envolverem-se com a internet, passa a expressão, a internet e fofoca. Ler um livro, fazer formações técnicas, isto sim, seria algumas opções para a juventude entreter-se em tempos livres. A juventude atual tem perdido muito tempo nas redes sociais, em conteúdos que não trazem boas coisas para nós. E é muito complicado, torna a nossa sociedade sem muito conhecimento. Eu acredito que deveria existir mais palestras para poder moldar a cabeça da nossa juventude. O que está realmente a destruir as famílias nos últimos tempos, e a juventude em particular, é mesmo o telemóvel, segundo Mateus Ventura. Eu acho que o que mais ocupa os jovens em tempos livres é o telemóvel. Né? Uma vez que muitas das vezes perdemos a noção de quanto tempo ficamos no nosso celular. Eu acredito que o tempo é um recurso muito precioso e que temos que aproveitar da melhor maneira. E sendo jovens, a melhor maneira de aproveitarmos o nosso tempo é, como é que eu posso dizer, treinando, estudando muito e indo sempre à busca do conhecimento. O professor universitário Inocêncio Calei aconselha aos jovens a dedicarem-se mais na busca do conhecimento. Falando daquilo que é a ocupação dos jovens, a maior predominância são as redes sociais. As redes sociais acabam, não é, por ser praticamente o meio pelo qual tem tirado maior parte do tempo por parte da juventude. Toda e qualquer sociedade, não é, desenvolve-se por meio da juventude. Aliás, a juventude é o motor de toda e qualquer sociedade. E a juventude é neste momento, não é, que poderiam estar mesmo preocupados, não é, em criar ações, ou seja, ocupações, não é, que possa lhes refletir naquilo que é o futuro que se espera da nação, ok? Por exemplo, não é, buscar formações, profissionalizar-se, não é, áreas que possam agregar, não é, valor naquilo que é o seu percurso, não é, juvenil, de modos que quando, não é, chegarem nas idades mais avançadas, não é, conseguem construir um legado pelo qual possam, não é, ser assim associados naquilo que é o seu percurso. Falamos de saúde a seguir, malária, acidentes vasculares cerebrais e traumatismos causados por acidentes rodoviários. Destacam-se entre os casos mais atendidos no banco de urgências do Hospital Central do Lubango, na província da Huila. A malária, acidentes vasculares cerebrais, AVCs, e traumatismos causados pela sinistralidade rodoviária continuam a ser as doenças mais registadas no banco de urgências do Hospital Central do Lubango. No último fim de semana, de acordo com o diretor das urgências, 277 pessoas foram atendidas, a maioria com estas patologias. 36 pacientes ficaram internados. Mona Joaquim realça que no período 6 dos internados foram considerados em estado grave. As patologias que fizeram mais frequência neste final de semana, contamos até a malária como sendo aquela que mais prevalece, né? Os quadros de acidente vascular cerebral, o traumatismo crânioencefálico, os quadros de abdômen. No último final de semana tivemos 267 doentes que vieram aqui ao nosso serviço de urgência, dos quais 238 mereceram observação pelas equipas médicas e de enfermagem. Deste global que mereceram observação, tivemos 36 internamentos, 6 doentes com um perfil de doentes emergentes. Sobre os AVCs, o médico diz que são provocados por tensão arterial alta e, por esse facto, apela às pessoas com esta doença a reforçarem os cuidados para evitar problemas graves para a sua saúde. Mona Joaquim recomenda para tal idas regulares ao médico para a prevenção. A principal recomendação é mesmo o segmento regular, as consultas de rotina, porque a principal causa de hipertensão, de acidente vascular cerebral é mesmo a hipertensão arterial. Se conseguimos ter a hipertensão arterial controlada, vamos ter também esses quadros de acidente vascular cerebral
minimizados. Não diria que é extinguido, mas vamos reduzir aquilo que é o número, né, de doentes que vêm com este quadro, né, porque grande parte desses doentes chegam sem um segmento prévio a nível daquilo que é o seu controle deveriam ter da sua hipertensão arterial. Os preços no consumidor nacional recuaram em janeiro deste ano 1,13 pontos percentuais em relação a dezembro e 11,92 pontos na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Os dados representam um recuo que se observa nos últimos 19 meses. Gestores comerciais e economistas ouvidos pela Girassol valorizam a redução ligeira na classe dos produtos mais consumidos. Conforme os dados do INE, os setores da alimentação, transportes e bebidas não alcoólicas foram os que mais contribuíram para a decrescente taxa inflacionária no mês de janeiro. A título de exemplo, o saco de cimento, que até novembro e dezembro estava a ser vendido a 10 mil kwanzas, teve uma redução considerável se comparado ao preço atual de 8 mil kwanzas, segundo este revendedor. Novembro, dezembro, esses meses mesmo estava duro, o cimento estava em cima, porque o produto estava com o preço assim em cima. Agora também as pessoas com pouco meio, não tínhamos clientes quase. E antes estava por 9, 9,5, 10, mas agora areiou 8 mil. Bebidas não alcoólicas como a água e alguns materiais de construção também registraram uma baixa na inflação dos preços, segundo alguns gestores comerciais. Setembro a dezembro entrou muita quantidade, por exemplo, na água entrou 10 palhetas. E nesse mês aqui, no mês de janeiro, entrou praticamente 4 palhetas e temos pouca aderência no mês de janeiro. E normalmente ainda os preços do mês de dezembro ainda não baixou. É por isso que os clientes estão acostumados com aquele preço habitual, o mais baixo. Sim, como ainda não baixou, está tendo mesmo pouca aderência. Mas até a próxima semana acho que haverá muita aderência dos preços. Sim, houve uma alteração em relação a alguns produtos em aquisição. Nomeadamente, os produtos têm que ver com metais e também com as questões dos cimentos, argilas. Todos esses produtos estão ligados com esses derivados, então houve uma aceleração, um acréscimo nos valores. Daí que nós sentimos também, e aqueles que não tiveram o cuidado de prevenir esta aquisição, então tiveram deficiência em adquirir. Quando chegam aqui, vejam que parece que o preço está um bocadinho diferente, mas se observarmos, o preço mantém desde então. Aqui é só as chapas, poderíamos dizer, os ferros, né, os metais nesse caso, os mosaicos, o cimento, houve. Mas aqui ao cair do pano já estamos a ver uma desaceleração no produtos de cimentos. Aqui já uma baixa e começamos a ver que as pessoas começam a sentir-se à vontade. E o economista Daniel Tendo esclarece que a tendência decrescente da taxa de inflação ao longo do mês de janeiro não pressupõe redução dos preços. O também docente universitário sinaliza, por outro lado, algumas medidas aplicadas pelo Estado angolano para a estabilidade da taxa de inflação. Quando verificamos uma tendência decrescente da inflação, isso não pressupõe redução de preços. Pressupõe sim que os preços continuam a crescer, mas a ritmos mais lentos. O alto custo de vida ainda está aí. Mas é fundamental realçarmos que essa tendência positiva, negativa da nossa inflação, ou seja, essa tendência decrescente, é resultado de um conjunto de medidas, tanto medidas do ponto de vista do Executivo, através de maior oferta de produção nacional, e também do Banco Nacional, através de política monetária. Nós sabemos que temos uma política monetária restritiva, através de taxa de juro alta. Isso tem influenciado positivamente para que hoje tenhamos capacidade de controlar esta tendência da taxa de inflação. A inflação de janeiro é a mais baixa em 19 meses seguidos, segundo o relatório do Instituto Nacional de Estatística sobre o Índice de Preços do Consumidor. E o Conselho de Coordenação do Sistema de Inspeção Económica esteve hoje reunido em Luanda, no seu primeiro encontro orientado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Aconteceu a reunião inaugural do Conselho de Coordenação do Sistema de Inspeção Econômica.
um órgão que tem a responsabilidade de monitorizar e acompanhar mais de perto a implementação do pacote de medidas sobre a reforma do sistema de inspeção econômica aprovado recentemente pelo Presidente da República. Durante a reunião foram discutidas igualmente a proposta que extingue o serviço inspetivo do Instituto Nacional de Segurança Social, passando esta competência a ser assumida pela Inspeção-Geral do Trabalho. O que está em causa é apenas a função de inspeção. Hoje, o Instituto Nacional de Segurança Social realiza visitas de inspeção a estabelecimentos, a empresas, para aferir as declarações contributivas e todo um sistema de proteção social do trabalhador. Porque esta atividade concorre com a que também é exercida pela Inspeção-Geral do Trabalho, que quando vai inspecionar uma empresa averigua praticamente os mesmos elementos. Por esta razão é que esta competência inspectiva, ao invés de estar dispersa por duas estruturas de um mesmo setor, passou a pertencer à Inspeção-Geral do Trabalho, o que não inclui aquelas matérias que são da competência natural do Instituto Nacional de Segurança Social, como esta que acaba de referenciar. O Conselho analisou as medidas para aliviar a carga excessiva de fiscalizações do Ministério do Ambiente e também do Ministério do Interior. O Conselho analisou ainda as diretivas setoriais que orientam os serviços do Ministério do Ambiente, nomeadamente a Direção Nacional de Tecnologias Ambientais e a Agência Nacional de Resíduos, de cessarem de imediato pela ANIESA. De resto, o Conselho analisou ainda uma outra diretiva setorial do Ministério do Interior que orienta os órgãos de investigação criminal a também cessarem de imediato as ações inspectivas em torno dos estabelecimentos comerciais, industriais e similares, sem prejuízo da competência investigativa que, nos termos da lei, cabe, portanto, ao SIC, ao DIP e aos outros órgãos de polícia criminal. Pedro Fiete disse que está em curso o processo de elaboração da nova entidade inspectiva que resulta da refundação da ANIESA e dos serviços provinciais. É importante também aqui sinalizar que, com a aprovação do decreto sobre as medidas do sistema da inspeção econômica, porque ainda está em curso o processo de elaboração da nova entidade inspectiva que resulta da refundação da ANIESA, os serviços provinciais, nomeadamente as direções provinciais de inspeção e fiscalização, e porque não se está aqui a criar um vazio institucional, continuam a exercer a sua atividade inspectiva até, portanto, a aprovação da nova entidade inspectiva que passa, de resto, a assumir essa competência mediante um formato que, a seu tempo, será também, portanto, aprovado. Nesta primeira sessão inaugural foram apreciados vários documentos, como a proposta de diploma que extingue formalmente o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. A dimensão da defesa do consumidor não fica desamparada, assumida pela entidade responsável sobre a inspeção econômica, ou seja, a Inspeção-Geral do Trabalho. Arrecadação de receitas fiscais. Passos no Rangel. Em destaque. Estamos a informar ao Girassol Jornal, edição de segunda-feira. O Presidente da República, João Lourenço, destacou nesta segunda-feira a importância estratégica da educação para o desenvolvimento do país e orientou a nova Ministra do Setor a trabalhar para melhorar a qualidade do ensino e garantir que nenhuma criança fique fora da escola. O chefe de Estado falava durante a cerimónia de impulsamento da nova titular do Ministério da Educação, que teve lugar hoje no Palácio da Cidade Alta.
Trabalhar para retirar do sistema de exclusão crianças que não têm acesso à escola, com particular ênfase para o ensino primário e pré-escolar, e melhorar a qualidade do ensino, bem como a expansão da rede escolar, constituem prioridades para a nova Ministra da Educação, nas suas primeiras declarações públicas. Nas vestes de Ministra da Educação, Erika de Carvalho Aires recordou que o Ministério da Educação é o órgão responsável por coordenar e executar as políticas públicas educativas nos diferentes níveis de ensino. A preocupação de Sua Excelência neste momento é não só com a qualidade do ensino, mas, acima de tudo, retirar ou trazer para o ensino primário e pré-escolar as crianças que estão fora do próprio sistema de ensino. Portanto, nós vamos radiografar o setor da educação, dar continuidade aos programas e projetos aprovados pelo Executivo e que já estão em curso. A ministra reconheceu que o setor enfrenta inúmeras dificuldades. Por este facto, anunciou como medidas prioritárias do seu mandato a expansão da rede escolar com a reabilitação e construção de novas escolas, recrutamento de mais professores e o reforço da formação contínua dos quadros. Reconhecemos que os desafios no setor da educação são muitos, mas, no entanto, vale aqui dizer que a educação assenta num quadro legal sólido e numa visão estratégica clara. Aliás, é possível confirmar com aquelas que foram as palavras de Sua Excelência, o Presidente da República. Portanto, vamos analisar o setor. O objetivo é expandir a rede escolar, dar continuidade à reabilitação e à construção de escolas, sem esquecer, claro, que será necessário recrutar mais professores, investir na formação contínua dos quadros da educação e modernizar o próprio sistema curricular. A nova Ministra da Educação referiu também que quer contar com todos e, em particular, com a imprensa para fazer o diagnóstico concreto dos projetos em curso no seu Ministério. Nós vamos tomar contato com os programas e projetos que já estão em curso para o setor da educação e portanto, é nosso objetivo, posteriormente, voltarmos a falar com os jornalistas, com a imprensa, no sentido até de convidá-los para que acompanhem de perto o nosso trabalho, o trabalho que pretendemos desenvolver, até porque nós contamos com todos, queremos trabalhar com todos. Erika de Carvalho Aires, Ministra da Educação, empossada esta segunda-feira pelo Presidente da República, sublinha que a educação é uma das principais bandeiras do Executivo angolano e integra o programa de governação. Segundo a governante, o Orçamento Geral do Estado para 2026 prevê um aumento de cerca de 25% para o setor social, sendo 6% para a educação. E a nova Ministra da Educação prometeu, nas suas primeiras declarações como titular da pasta, trabalhar para a expansão da rede escolar e o reforço da qualidade do ensino. Erika de Carvalho Aires admite dar continuidade a uma série de programas em curso no Ministério da Educação. O chefe de Estado admitiu que a taxa de crianças fora do sistema normal de ensino continua elevada, sendo uma das principais causas desta realidade a insuficiência de infraestruturas escolares, sobretudo no ensino primário, agravada pela forte pressão demográfica. A taxa de crianças fora do sistema de ensino no nosso país é alta. Isso deve-se a vários fatores, mas, sobretudo, e devemos reconhecê-lo aqui, a insuficiência de escolas. A pressão demográfica é grande, muito se tem construído no âmbito do PIM e não só, mas mesmo assim o déficit continua alto. Precisamos de continuar a construir e a construir rápido um número bastante significativo de escolas, sobretudo do primeiro nível.
João Lourenço fez saber que, apesar dos avanços registrados com a construção de escolas, o déficit ainda é significativo. Por isso, defendeu a necessidade de acelerar o ritmo de algumas obras em curso. O Presidente da República explicou que o Executivo está disposto a mobilizar todos os recursos necessários para investir na educação, recursos que poderão resultar da recuperação de ativos do Estado que se encontram no exterior. Nós alocamos já alguns recursos para a construção dessas mesmas escolas, estão em falta, mas estamos disponíveis a mobilizar mais recursos, todos aqueles que forem necessários, para efetivamente debelarmos este problema social que gostaríamos de ver resolvido tão cedo quanto possível. Estamos a trabalhar para conseguirmos recuperar os recursos financeiros que se encontram em bancos lá fora, em bancos europeus e não só, e que, por sentença dos tribunais angolanos, são recursos que hoje pertencem ao Estado angolano e, portanto, devem ser revertidos a seu favor. Portanto, esta luta continua e temos a certeza que vamos conseguir reaver esses recursos e estando já a pensar em utilizar uma boa parte desses mesmos recursos para este fim de aumentar o número de escolas a serem construídas. O Presidente reconheceu a necessidade de serem admitidos mais professores e pessoal administrativo, de modo a garantir o funcionamento adequado das unidades escolares. A nova Ministra da Educação, o titular do Poder Executivo, manifestou confiança nas suas capacidades e assegurou total disponibilidade para apoiar o setor sempre que for solicitado. Nós acabamos de lhe confiar a responsabilidade de não só melhorar a qualidade do nosso ensino, mas também a de tudo fazer para que não haja uma única criança que não tenha acesso à escola, à educação. Recorra a mim sempre que for necessário. Reporte-me todas as dificuldades que tiver. Eu estarei sempre disponível, como tenho estado para com todos os outros ministros. Não se acanhe. Bate-me a porta quantas vezes forem necessárias. Porque, de facto, a educação temos que colocar a educação num nível bem diferente daquele que temos hoje no nosso país. Presidente da República, João Lourenço, garante mais investimentos para o setor da educação com vista à melhoria da qualidade de ensino e à entrada de mais crianças para o sistema normal de ensino. João Lourenço sublinhou que a educação deve ocupar um lugar de maior destaque nas prioridades nacionais. E a situação prevalecente de instabilidade no leste da República Democrática do Congo voltou a ser analisada em Luanda durante um encontro quadripartido que juntou os presidentes João Lourenço, os homólogos da RDC e Togo, Félix Tshisekedi e Faure Gnassingbé, e ainda o antigo estadista da Nigéria, Olusegun Obasanjo. O presidente da República e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, abriu as portas do Palácio Presidencial para o homólogo congolês Félix Tshisekedi, o presidente do Conselho da República Togolesa e mediador da União Africana, Faure Gnassingbé, e o ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, em representação de 5 ex-chefes de Estado designados pela União Africana como facilitadores do processo de paz da RDC, que vieram à capital angolana, no momento em que a crise no leste da RDC continua a preocupar a região, com vários esforços diplomáticos em curso para promover o diálogo e a estabilidade. No final do encontro, inserido nos esforços conjuntos de líderes africanos para encontrar soluções políticas para o conflito, os líderes reunidos em Luanda apelaram às partes em conflito que declarem um cessar-fogo,
a entrar em vigor na hora e data a serem acordadas e encorajaram a aceleração da aplicação dos mecanismos de verificação do cessar-fogo acordados em Doha a 14 de outubro de 2025. Os líderes igualmente decidiram conferir a Angola o mandato para iniciar consultas com as partes congolesas interessadas com vista a criar condições para a realização do diálogo intercongolês. Os líderes africanos também decidiram recordar as decisões tomadas ao abrigo do Acordo de Washington de 4 de dezembro de 2025 e das resoluções 2773 de 2025 e 2808 de 2025 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a retirada das tropas ruandesas do território congolês e a neutralização das FDLR. A reunião que Luanda acolheu hoje insere-se nos esforços conjuntos de líderes africanos para encontrar soluções políticas para o conflito na RDC e reforçar os mecanismos de cooperação regional com vista à estabilidade e segurança na região dos Grandes Lagos. Angola tem desempenhado um papel ativo nos processos de mediação no quadro das iniciativas regionais para a paz e o presidente João Lourenço tem sido uma das principais figuras nas iniciativas diplomáticas voltadas para a pacificação da RDC, defendendo o diálogo e a coordenação entre os países da região. As notícias no Girassol Jornal. A província do Ija acolheu a primeira sessão ordinária da Comissão Nacional Multissetorial de Salvaguarda do Património Cultural Mundial, sob a orientação da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. O encontro analisou, entre outros assuntos, a execução das recomendações do Comitê do Património Mundial. Entre as recomendações do Comitê do Património Mundial para Mbanza-Congo está a desmontagem das antenas de telecomunicações no local, a eliminação da pista do aeroporto, de modos a dar continuidade das escavações arqueológicas e também um olhar atento ao setor hoteleiro e do turismo. Foram assuntos que estiveram também na mesa nesta primeira sessão ordinária da Comissão Nacional Multissetorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial. Segundo o Ministro da Cultura, Filipe Zau, membro da Comissão, a retoma das obras do aeroporto constitui um passo importante para Mbanza-Congo, património mundial. Hoje conseguimos saber, pelo menos, que o aeroporto retomou as suas obras, que é extremamente importante para Culumbimbi e outros aspectos ali relacionados com os bens culturais do antigo Reino do Congo, em Mbanza-Congo, possam avançar. Portanto, enquanto o aeroporto não sair dali, há um perigo extremamente grande, porque aquele aeroporto antigo continua a receber avionetas e isso perturba necessariamente o Culumbimbi, que já é bastante antigo, do século XVI, e, portanto, lá vai caindo mais uma pedra, mais outra pedra, por causa da trepidação. Portanto, temos a informação que, pelo menos para o próximo ano, segundo semestre do próximo ano, o aeroporto vai ficar pronto, e isto já viabiliza, de certa maneira, que se possam começar a fazer todo um trabalho subsequente em relação a Mbanza-Congo. Outros sítios mereceram a atenção da Comissão, como é o caso das grutas de Chitundulo, na província do Namibe, e também do Semba, listados a património cultural. No dia 30 de janeiro foi entregue o dossiê. O dossiê completo, portanto, é muito provável que para 2026 tenhamos o Chitundulo para património cultural da humanidade também, património imaterial. Outro dos aspectos que é de sublinhar é a questão relacionada com o Semba. Tivemos já informação, já com o número, que o Semba será apresentado na lista do património na China, portanto, em novembro ou dezembro, entre novembro e dezembro. Portanto, este ano podemos ter mais um património imaterial.
Na reunião desta segunda-feira, orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, os membros da comissão tomaram ainda conhecimento do ponto de situação do património cultural da província do Uíge, um vasto património que, segundo o Ministro da Cultura, precisa-se agora fazer um estudo de fundamentação para que constem da lista indicativa para património cultural. E isso, portanto, é um trabalho que vai ser feito para além de vermos, dentro dos patrimónios classificados aqui da província do Uíge, que outros, na verdade, podemos vir a trabalhar para elevá-lo a património, para a lista indicativa do património cultural da humanidade. Portanto, em suma, entre vários aspectos, penso que estou a ressaltar aqueles que me parecem mais significativos, aqueles de maior monta, e que, portanto, e que resumem, no fundo, os aspectos aqui que foram colocados como os mais importantes, os mais relevantes desta reunião. A Comissão Nacional Multissetorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial compete promover a implementação de programas de conservação e a gestão participativa do património cultural, tendo em conta a necessidade de se adotarem medidas especiais de acompanhamento do património cultural nacional de valor universal e excepcional. Agenda intensa da Vice-Presidente da República, que começou hoje na província do Uíge. Esperança da Costa foi também informada sobre a situação social e económica daquela região do país e visitou alguns projetos sociais em curso. Foi com música e dança que a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, foi recebida na manhã desta segunda-feira no aeroporto Manuel IV Punza, na província do Uíge, pelo governador da província, José Carvalho da Rocha, e pelo ministro da Cultura, Filipe de Pinazão. Estava assim a começar este primeiro dia de visita de trabalho a esta província, onde Esperança da Costa cumpre uma vasta agenda de trabalho que começou com a reunião de balanço das comissões e conselhos sob sua coordenação. No encontro foi feito o ponto de situação do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, VIH-Sida e Grandes Endemias, Conselho Nacional de Águas, PAT2, Ambiente e Alterações Climáticas, Capital Humano, Ensino Superior e Educação. Na ocasião, o governador da província, José Carvalho da Rocha, começou por fazer um balanço sobre os vários setores da província que dirige. A província ainda tem 35.828 alunos fora de sistema, o que implica, de facto, que devemos continuar a construir diferentes infraestruturas para fazer com que os nossos filhos, os nossos alunos possam de facto estar inseridos no sistema. Em relação ao projeto no âmbito do PAT2, estão em forja no Uíge a construção de 5 escolas na província do Uíge, pelo Ministério da Educação. Nos municípios do Uíge, 2, do Negais, 1, Sanza Pombuma e Macalé do Zombo, 1. No que toca à saúde, a preocupação das autoridades da província do Bago Vermelho tem que ver com os casos de VIH-Sida, especialmente em mulheres grávidas. A malária também tem sido, de facto, um dos nossos graves problemas e o quadro espelha, de facto, a situação real calculada por 1.000 habitantes, né? A situação real que nós hoje temos em relação à malária. Também continuamos a seguir com muita atenção as questões relacionadas ao HIV-Sida, e uma das nossas grandes preocupações é realmente os casos relacionados com as parturientas. Em termos de infraestrutura, José Carvalho da Rocha falou, entre outros, da necessidade de construção de mais estradas, de modos a facilitar a mobilidade da população. Temos um grande desafio, que é de facto construirmos a estrada dos Buengas, né? Devolvemos os sapatos à nossa população.
Temos também um desafio em termos das infraestruturas, que é melhorarmos a mobilidade em 4 dos 7 novos municípios, que são os municípios de Sacandica, do Alto Zaza, o município do Quipedro e o município de Massal. O nosso maior desafio aqui na província do Uís é, de facto, eletrizar essa região. O garimpo de mineiros é, segundo o governante, uma grande preocupação, uma vez que a ação agride de que maneira o meio ambiente. Com a abertura das minas de cobre Mavoio Teté, e isso tem estado a provocar uma corrida e um interesse bastante para esta região. E também importa referir que dessa corrida temos tido também um grande desafio, que é o combate ao garimpo, e particularmente o garimpo de ouro nessa nossa região. Estamos a informar ao Girassol Jornal. Primeiro intervalo a seguir. Até já. Já de volta, o Presidente da República, João Lourenço, felicitou nesta segunda-feira por mensagem António José Seguro pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais em Portugal, augurando um diálogo frutuoso e construtivo. Passamos a ler na íntegra a mensagem em nome do Executivo angolano e no meu próprio. Tenho a honra de felicitar Vossa Excelência pela vitória com resultados bastante expressivos alcançada nas eleições presidenciais com o mundo e na preservação de conquistas que ao longo dessas últimas 5 décadas permitiram a Angola e Portugal desenvolver uma cooperação que funcionou no passado, no presente e garante perspectivas de aprofundamento promissor no futuro. Espero poder manter com Vossa Excelência um diálogo frutuoso e construtivo na primeira ocasião que nos for oferecida para este efeito. Queira aceitar, Excelência, os nossos melhores votos de sucessos no desempenho da sua difícil e nobre missão de Presidente da República Portuguesa. Lê-se na mensagem endereçada pelo chefe de Estado. E em Portugal as atenções continuam em torno de António José Seguro, é o grande vencedor da segunda volta das eleições presidenciais, ao conquistar o maior número de votos na história, com cerca de 66,82% contra 33,18% de André Ventura. Trata-se da 11ª vez que os portugueses foram chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976. Fez-se história em Portugal na noite eleitoral deste domingo. De 6% na primeira sondagem, a presidente mais votado de sempre, António José Seguro, derrotou André Ventura e ultrapassou os 3.459.521 eleitores que votaram em 1991 em Mário Soares, números que figuravam até este domingo como o maior de sempre. No primeiro discurso, após a vitória, José Seguro reiterou que será um presidente sem amarras e que a liberdade é a garantia da sua independência. Sou livre, vivo sem amarras. Afirmei-o aqui nesta mesma sala em junho, no dia da apresentação da minha candidatura. José Seguro deixou claro que vai cumprir aquilo que prometeu: lealdade e cooperação institucional com o governo atual. Reafirmo a promoção de relações profícuas com o Parlamento e com o governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o governo, cumprirei a minha palavra. O presidente eleito de Portugal chega ao poder numa altura em que o país está a ser assolado por catástrofes naturais. Não aceitarei burocracias que impeçam a chegada dos apoios a quem já perdeu tanto ou mesmo tudo. Visitarei as zonas afetadas para garantir que esses apoios estão a chegar. Não vos esquecerei e não vos abandonarei.
André Ventura reconheceu a derrota e sinalizou que o sucesso de António José Seguro na presidência de Portugal será de todos os portugueses. Independentemente de termos sido adversários nesta segunda volta, o sucesso de António José Seguro à frente de Portugal será o sucesso de todos. E tive a oportunidade de lhe transmitir isso mesmo. E o primeiro-ministro português manifestou disponibilidade total do governo para colaborar e cooperar com o novo chefe de Estado eleito em prol do futuro de Portugal. Dirigir uma palavra de felicitação ao Dr. António José Seguro, Presidente da República eleito. Garantia em nome do Governo toda a disponibilidade para trabalharmos em prol do futuro de Portugal, com espírito de convergência para salvaguardarmos o interesse dos portugueses, com toda a cooperação, com todo o sentido de servirmos Portugal e o povo português de forma construtiva, de forma positiva, cada um ao nível da responsabilidade que a Constituição atribui. Embora o apuramento dos resultados ainda não esteja finalizado, Seguro chega ao Palácio de Belém com cerca de 67% dos votos contra 33% de Ventura. Sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, o antigo secretário-geral do Partido Socialista toma posse no dia 9 de março próximo. Avançamos agora à audiência que marcou o dia no Parlamento angolano. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu nesta segunda-feira o secretário-geral do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos, com quem abordou vários assuntos de Fórum Parlamentar. Dizer que esta reunião vai ocorrer, das minhas parlamentares vai ocorrer agora em novembro, na Tanzânia, em Arusha, e nós esperamos ter nesta reunião cerca de 150 participantes que poderão participar dela. E nós, como secretariado, claro que estamos a criar as condições para então a realização deste. Este foi mais um encontro de cortesia que serviu para a apresentação de um plano de ação que vai ser trabalhado nos próximos meses. Dizer que a minha visita aqui foi uma visita de cortesia, sobretudo para apresentar-me à Sua Excelência Presidente Adão de Almeida, que é o Presidente da Assembleia Nacional, que assumiu a liderança deste fórum há alguns meses a esta parte. Apresentar-me à Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, e também apresentar um plano de ação do qual nós devemos trabalhar nos meses seguintes, ou seja, daqui a alguns meses. O secretário-geral do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, Deo Osmund Mwapinga, acrescentou que o plano está ligado à Assembleia Plenária. Também informei-lhe sobre questões administrativas do Fórum Parlamentar, na qualidade de Presidente, e eu sou o Secretário-Geral. Falando sobre o plano de ação, tem que ver com as atividades que vão acontecer agora no decorrer deste ano, e uma está ligada à Assembleia Plenária, que deve acontecer, e a outra também é o Fórum das Mulheres Parlamentares, que deverá acontecer. Também pude aproveitar essa ocasião para convidar a Sua Excelência para participar deste fórum, que vai acontecer agora no decorrer do ano. Em novembro, acontece a reunião das mulheres parlamentares na Tanzânia e vai contar com cerca de 150 participantes. Dizer que esta reunião vai ocorrer, das minhas parlamentares vai ocorrer agora em novembro, na Tanzânia, em Arusha, e nós esperamos ter nesta reunião cerca de 150 participantes que poderão participar dela. E nós, como secretariado, claro que estamos a criar as condições para então a realização deste. O presidente da Assembleia Nacional recebeu na manhã desta segunda-feira, em audiência, o secretário-geral sobre a região dos Grandes Lagos, Deo Osmund Mwapinga. Semana Nacional da Estatística. Celebrações em destaque. Falamos de desporto a seguir. Decorre neste momento o duelo entre a Seleção Nacional Sénior masculina de futsal
e a dos Camarões no pavilhão multiusos de Luanda, no Quilamba, referente à segunda mão da corrida ao CAN de Marrocos de futsal em abril próximo. O duelo não aconteceu na data prevista por complicações dos camaroneses de optarem os vistos que os permitiriam deixar Yaoundé para a capital angolana Luanda no último fim de semana. Recordo aqui que em Yaoundé, no duelo da primeira mão, Angola venceu por 12-0 a turma camaronesa. O Campeonato Africano das Nações em futsal acontece de 11 a 19 de abril deste ano em Marrocos. Angola é a vice-campeã africana da modalidade. O Petro de Luanda, casa do pessoal do Porto do Lobito e estamos a falar do Unitel Basket, é o duelo de maior impacto da sexta jornada do grupo na competição, que será disputada nesta terça-feira, 10 de fevereiro. Confira a reportagem. A partida entre Petrolíferos e Lubitanga está marcada para as 8 horas no pavilhão do espetáculo. Os tricolores, 17 vezes campeões nacionais, vêm de um triunfo ante o arquirrival de agosto por 106-70, gordos 36 pontos de diferença. Já a Casa de Porto do Lobito vem de uma vitória animadora ante os Leões dos Coqueiros por 88-84. Igualmente, no pavilhão do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, mais cedo, às 16, o Petro B será visitado pelo Sporting Luanda. Os tricolores miúdos perderam na ronda passada ante os polícias por 85-108, ao passo que os Leões foram derrotados no Lobito por 84. Interior alcançou o primeiro triunfo na ronda anterior e foi diante do Petrobé por 108-85. Já os militares do Rio Seco querem mudar a má imagem deixada na ronda anterior, de Zaire com estrondo ante o Petro por 70-106. A entrada da sexta jornada do Grupo A, fase do título do Unitel Basket, o Petro de Luanda comanda a prova com 10 pontos, 5 vitórias em igual número de jogos. O Sporting de Luanda é segundo com 8, a mesma colheita do 1º de agosto na terceira posição. A Casa do Sol Porto do Lobito é quarta com 7 pontos. O Interclube é quinto e penúltimo com 6 pontos. E no sexto e último posto está o Petro B também com 6 pontos. O base Fábio António, da Casa do Pessoal do Porto do Lobito, é o melhor cestinha, com uma média de 17 pontos por partida. Abubacar Gaku, extremo oposto do Petro, é o melhor ressaltador, com média de 8,8 capturas por jogo. O líder das assistências do Unitel Basket é o base do Sporting de Luanda, João Oliveira Didi, com média de 5,4 assistências por duelo, seguido pelo base tricolor Childo Dundão, com 5 passes perfeitos por partida. Espaço para mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal. O Partido Liberal Democrata conquistou pelo menos 2/3 do Parlamento japonês nas eleições legislativas realizadas neste domingo. Confira mais detalhes no Compacto Internacional. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, felicitou a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, depois do seu Partido Liberal Democrata ter conquistado pelo menos 2/3 do Parlamento japonês nas eleições realizadas neste domingo. Em resposta, Takaichi agradeceu Trump e afirmou que o potencial da aliança do Japão com os Estados Unidos da América é ilimitado. As urnas foram fechadas às 20 horas de noite deste domingo, no horário local, e em menos de 2 horas o PLD já havia ultrapassado os 233 assentos. Takaichi dissolveu o Parlamento japonês a 19 de janeiro e convocou eleições antecipadas 8 dias depois para tentar transformar a sua alta popularidade numa maioria mais consolidada. O governo, principalmente americanas, espanholas, panamianas e mexicanas, não comunicaram nada sobre esta situação, que não é inédita em Cuba. Em situações semelhantes anteriores,
as companhias aéreas resolveram o problema reajustando as suas rotas com passagens extras para abastecer no México ou na República Dominicana. Um opositor próximo da Nobel da Paz venezuelana, Maria Corina Machado, foi solto neste domingo na Venezuela, um mês depois da presidência interina do país ter anunciado um processo de libertações e as portas de uma amnistia geral na era pós-Maduro. Juan Pablo Guanipa, 61 anos, foi solto 2 dias antes de o Parlamento venezuelano aprovar uma lei de amnistia geral proposta pela presidente interina do país, Delcy Rodrigues, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro durante uma operação militar dos Estados Unidos a 3 de janeiro. De volta à atualidade nacional, está em celebração a Semana Nacional da Estatística, que na Universidade de Lusíadas de Angola decorre sob o lema Dados de Qualidade, Sistema Estatístico Nacional Forte. O que se pretende é unir a grande família do ecossistema estatístico nacional e promover uma aproximação ainda maior entre estudantes e docentes. Sob o lema Dados de Qualidade, Sistema Estatístico Nacional Forte, foi debatido na manhã desta segunda-feira na Universidade de Lusíada para unir a grande família que faz parte do ecossistema estatístico nacional para a aproximação dos docentes e estudantes. A abertura do evento foi feita pelo secretário de Estado para o Planeamento, Luís Epalanga, que disse que o Sistema Nacional de Estatística está em uma fase de diagnóstico. Desde a sessão solene de abertura, passando pelas atividades desportivas e de promoção de artes e cultura, ficou claro que as estatísticas oficiais são hoje um pilar incontornável para o planeamento, boa governação e desenvolvimento sustentável do nosso país. Durante a atividade de hoje, que encerra a Semana Nacional de Estatística, teremos a oportunidade de acompanhar as iniciativas e desenvolvimentos mais recentes por parte dos órgãos produtores de estatísticas oficiais no domínio da aplicação de tecnologias no tratamento e na difusão da informação estatística, bem como no aproveitamento de indicadores sociais para melhorar a formulação e execução de políticas públicas sobre proteção social. Joel Futi, o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística, diz que os dados do censo já estão a ser consumidos pela academia e pelo governo quando lhe foi questionado sobre a não acreditação dos munícipes relativamente aos dados publicados recentemente por parte da população. Nós estamos a circular em todo o território nacional, estamos a divulgar os resultados do censo e temos estado a interagir com o público nas províncias onde estamos a passar e incluindo aqui em Luanda. Tanto de acordo com esta interação que nós fazemos com o público, nós temos a maior parte das pessoas a se reverem nos dados do censo. Até porque os dados do censo já estão a ser largamente consumidos pela academia, pelo governo e pelas organizações internacionais. Para terem uma ideia, tão logo que as Nações Unidas se apercebeu que o INE iria lançar as suas estatísticas no dia 20, as estatísticas do censo, os dados do censo no dia 20 de novembro, mandaram para nós uma comunicação a solicitar a submissão desta informação para a sua base de dados. E nós estamos a fazer este processo porque é longo, tanto aí é no detalhe dos microdados, tanto como temos que enviar a informação até ao nível dos bairros, tanto o processo está em curso, mas o feedback nós já estamos a ter. Notícias no Girassol Jornal, edição de segunda-feira, ponto final. A seguir, já sabe, vem aí o Girassol Debate, hoje com todas as atenções centradas na importação de carne. O Alberto Capitão tem o painel praticamente montado, os convidados prontos para o início. Hora marcada, 21 horas em ponto. O Girassol Jornal termina aqui. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite, passe bem.